Bom dia, amados irmãos. Me chamo Tony, estou aqui para mais um dia da campanha Oração. Hoje o tema é oração em meio à tribulação. Eu lhes disse essas coisas para que no mundo vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Amém, amados irmãos. Aqui, amados irmãos, o Senhor vem falar para a gente que a gente que nele a gente tenha paz, tenha ânimo, né? Tenha confiança que neste mundo a gente não está isento de aflições, mas contudo a gente deve ter ânimo, ter alegria, porque Ele venceu o mundo. E a gente vence o mundo estando com Cristo, estando na sua presença, e Ele nos prometeu que nós venceremos. E a promessa do Senhor é, que nele somos mais que vencedores, né? Porque Ele é fiel na nossa vida, Ele é maravilhoso, e Ele não foi isento de aflições, mas Ele foi um exemplo para nós, porque Ele foi a pessoa que nos ensinou, né? Que veio, né? Se fez homem para que a gente pudesse ter o exemplo, ter um amor de Deus, né? Para conosco ali, né? Que Ele passou por aflições, né? Por aflições, mas Ele venceu porque Ele estava, né? Firme na rocha, né? Em Deus, e Ele é o próprio Cristo. Então Ele também passou por aflições, mas Ele venceu. E assim Ele nos mostra que a gente também pode vencer quando estamos na presença, né? Quando estamos em oração, né? Vigiando e sempre atentos, né? Ao Senhor. E nisso, meus irmãos, é uma promessa que nos dá alegria, porque sabemos que quando estamos diante do Senhor, na oração, na sua presença, nós sabemos que mesmo na tribulação, mesmo algo que a gente está passando, a gente tem fé. Por isso que a fé, né, é algo que Deus quer que a gente tenha, porque a gente tem a fé nele, porque contudo Ele já venceu. Então a gente só vence quando a gente está firme na rocha, quando a gente está olhando para Cristo e não para o problema, né? Porque muitas das vezes a gente olha para o problema, mas não olha para Cristo. E isso faz com que a gente fique triste, mas Ele nos mostra que tudo Ele vai estar conosco, e tudo Ele vai estar ali do nosso lado. Assim nós fazemos a vontade dEle, e estando na sua presença, porque Ele, da mesma forma, Ele vai nos honrar, Ele vai nos mostrar que está conosco em todos os momentos da nossa vida. E isso é algo que me dá alegria, porque, amados irmãos, quando eu estava no momento de tribulação, por mais que eu passasse por algumas coisas, eu sentia alegria, eu sentia que o Senhor estava me encorajando aqui no jardim de oração, onde eu estava também na oração do meu dia, né? Então o Senhor me encorajava, né? Dizendo que estava comigo, que tudo ia dar certo, mas que eu tivesse paciência, né? Que no momento de tribulação, no deserto, é para que a gente cresça, né? Porque a gente, no momento ali, a gente se firme mais no Senhor, né? E Ele nos mostra sempre que está cuidando de nós, que independente do que acontecer, Ele vai estar conosco e cuidando de nós, né? E que nós venceremos todas as aflições. A vida cristã não é isenta de tribulações. Jesus nos advertiu que no mundo teríamos aflições, mas também nos encorajou a ter bom ânimo, pois Ele já venceu o mundo. Então, irmãos, é uma promessa maravilhosa, uma promessa de que, independente do que a gente passar, das lutas que vier, da doença que vier, Ele está ali do nosso lado. Não quer dizer, amados irmãos, que muitas pessoas acham que quando ela aceita o Senhor na sua vida, vai estar isenta de tribulações, mas não. Quanto mais estarmos, né, na presença do Senhor, quanto mais tivermos intimidade, mais teremos lutas. Por quê? Porque o céu, ele não é fácil, mas não é impossível, né?
de conquistar. Nós sabemos que o nosso adversário, ele tá ali, né, sempre querendo nos atingir, sempre querendo nos tirar da presença, sempre querendo nos tirar do alvo que é Cristo. Porque ele sabe que quando o cristão está na presença do Senhor, quando ele tem ânimo naquela tribulação, ele está mesmo em luta, ele está ali orando, está perseverando, está buscando, isso faz com que ele se ire. E aí ele vem, mas ele não consegue, né? Não consegue vencer. Porque quando nós estamos firmes na rocha, na tribulação, naquela tristeza, naquela angústia, mas estamos buscando ao Senhor, o nosso adversário, ele não tem poder sobre a nossa vida. Ele não tem poder sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, né? Porque ali a gente já está firmado na rocha, ali a gente está buscando em meio às lutas, né? Porque a gente, quanto mais íntimos, mais lutas virá, mais a promessa é a mesma, ontem, hoje, será para sempre. Que mesmo na tribulação, o Senhor venceu e a gente vai vencer também, né? A luta ali, a traição, né? Alguém me traiu ali. Deus também foi traído, né? Então a gente precisa olhar para Cristo e ver que mesmo Cristo traído, mesmo Cristo foi ali, né, cuspido, mas Ele venceu toda aquela tribulação, caluniado, tudo. Mas ali foi para que a gente entendesse também, além da sua morte por nós, né, pela sua graça, pelo seu amor por nós, que aquelas tribulações ali passaram. E quando ele morreu por nós, passou. Ele virou, né, foi rei. Ele já era rei, mas aí ele ficou, né, diante do Senhor, foi mais que vencedor, né? Porque assim a gente vê que ele ficou à direita de Deus, né? Porque mesmo passando por tribulações, ele sabia que ia vencer e que a recompensa de estar diante do Senhor, né? Então nós precisamos entender, né, que na tribulação nós também venceremos, e ali o Senhor vai nos honrar, vai nos mostrar que tudo passa, que Ele é fiel, que Ele está no nosso lado. Aqui, meus irmãos, a oração não necessariamente remove as tribulações, mas nos fortalece para enfrentá-las. Por isso, meus irmãos, vem falando, porque quando nós estamos na oração, nós vemos que nós recebemos força, recebemos fortalecimento, porque nós estamos diante do Senhor, e ali o Senhor, Ele vem nos dando força, nos dando a sua graça, o seu amor, nos mostrando que a gente vai vencer aquela tribulação. A gente tem ânimo para orar, né, amados irmãos? Tem ânimo para estar diante da presença dele, porque quanto mais nós estamos ali, a oração, perseverando, buscando incessantemente, mais a gente vai se fortalecendo e a gente vai tendo fé, tendo coragem, tendo força para que a gente possa ver que uma luz, né, no fim do túnel. Porque muitas das vezes a gente, quando não está orando, quando não está buscando, quando a aflição vem, né, a gente não consegue orar, a gente não consegue perseverar mais quando nós estamos na tribulação, que nós entregamos a nossa vida, entregamos ali no Senhor as nossas dores, as nossas aflições, os nossos momentos ali, tribulações. A gente vê que a gente recebe do Senhor a força, a coragem, a paz, né? E tanto nós queremos, né, amados irmãos? E aí Ele faz presente na nossa vida, né? Porque Ele nos mostra na sua palavra, na oração, Ele nos dá alegria. Porque Ele nos mostra que, independente da situação, Ele vai estar conosco sempre. E é isso que o amor de Deus, amados irmãos, para conosco, nos mostra todos os dias, que Ele nos amou, né? Nos amou de uma forma que incrível, inexplicável, porque Ele é maravilhoso nas nossas vidas, né? Ele nos dá a alegria de sabermos que temos alguém
que nos ama, que morreu por nós, né? E que passou por tudo, mas nos deu a promessa, né? Da vida eterna, das lutas que iremos vencer. E eu sempre quando eu falo do Senhor, amados irmãos, eu fico, dá uma alegria, né? Vocês irmãos já perceberam? Mas quando a gente fala de Cristo, a gente fala de Deus, a gente sente aquela alegria, né? E isso na tribulação faz com que a gente mantenha o foco, né? Persevere mais ainda, porque sabemos que já temos a vitória, né? Estaremos mais confiantes nas lutas. E aí, amados irmãos, ele vem falar que a oração é o meio pelo qual encontramos mais consolo, força e esperança em meio a tribulações, quando enfrentamos dificuldades. Podemos levar nossas dores, preocupações a Deus em oração, confiando que Ele está conosco em cada momento. E é isso que eu venho falar também nessa parte, quando Cristo, antes de morrer também, amados irmãos, Ele estava no Getsemane e foi orar, né, para que Deus afastasse aquele cálice dele. Então Jesus sempre orava, sempre estava só com o Pai, sempre estava na intimidade com o Senhor, sempre estava ali buscando. E aí essa é a chave, é a oração, é você estar perseverando, é você estar ali firme com o Senhor nas dificuldades, porque quando nós estamos nas tribulações, a gente tem que entender que a tribulação também é algo que é um processo, porque o processo, ele requer muitas das vezes que a gente vive mais tempo ali para que a gente possa entender que Deus está trabalhando na nossa vida, assim como Deus trabalhou na vida de Jó também, que é outro também que passou por tribulações, né? Teve perdas, né? Teve a doença na vida dele, né? Na pele. Então assim, mas ele tinha algo que era a fé, né? A oração, que era a fé ali em Deus, saber que Deus, ele estava com ele na tribulação, estava com ele mesmo ali naquele sofrimento, né? Porque Jesus, ele nos adverte porque ele passou, né? Ele se fez, mas ele sabia que aquilo era só de momento, era um momento mais, era um processo que ele vinha passar, para que nós viéssemos ter a vida eterna. E o amor de Deus é maravilhoso, meus irmãos. É maravilhoso. E Jó, ele sentia esse amor também. Ele sentia esse amor, porque ele passou por tudo que passou, meus irmãos, mas ele tinha Cristo como Deus como seu único ali no seu coração, né? E mesmo nas tribulações, ele estava firme no Senhor. E o Senhor, ele é através da oração que a gente busca isso, a força, a esperança, né? O consolo, porque a gente às vezes passa por coisas e às vezes a gente chora, a gente fica triste, porque não está sendo ali, tá difícil, tá demorando muito, né? Mas a gente precisa estar diante do Senhor, perseverando, orando, buscando, confiando na sua promessa, né? Porque é a promessa que ele fez. Então ele é fiel para cumprir todas as promessas. A gente acha muitas vezes que na tribulação a gente não vai vencer, que tá difícil. Mas aí quando a gente começa a ler, a gente começa a orar, a gente sente que o Senhor tá ali, que sim, você vai vencer, você vai conquistar, né, tudo. Porque em Cristo a gente é mais que vencedores, né, mas irmãos. Então, todos também, os apóstolos, não foram isentos de tribulações. Estavam ao lado do Senhor, mas não foram isentos de tribulações. Porque eles estavam junto com Deus. Então, quanto mais íntimos, mais as tribulações vão vir, mais Deus é fiel na nossa vida. Então, as tribulações, elas vêm, mas em Cristo nós somos mais que vencedores. Amados irmãos, em cada momento Deus está conosco. Em cada momento, é no momento não só da tribulação, mas em todas as áreas da nossa vida, quando nós colocamos o Senhor, né, perante a tribulação, perante
a nossa vida, colocando Ele, amando Ele acima de todas as coisas, né? Em oração, a gente encontra o conforto, a gente encontra a paz que a gente quer, né? Porque a paz é o Senhor, né? A paz, quando estamos diante do Senhor, Ele nos traz paz, Ele nos traz ânimo, né? Que Ele fala, né? Que vem todos que estão cansados, né, e sobrecarregados, que eu os aliviarei. Então, na oração, quando a gente se derrama na presença do Senhor, quando a gente está naquela tribulação, a gente sente que nossas dores, nossas cargas estão ali sobre o Senhor e Ele toma para si e fica leve. É porque, né, quando a gente entrega ao Senhor, Ele fala, né, que o fardo dele é leve, né? Porque nessa vida a gente passa por muitas lutas, a gente não está isento, mas enquanto a gente viver nessa terra, enquanto a gente viver nessas lutas, a gente vai passar por aflições, a gente vai chorar, porque aqui na terra a gente sabe que é uma luta espiritual sempre, porque nós sabemos que o nosso adversário não para, não brinca. Né? Por isso que o Senhor diz que é para a gente vigiar e orar, para que a gente não caia em tentações. Né? Também as tribulações, muitas das vezes, amados irmãos, a gente não entende, a gente já quer passar naquele processo, mas Deus, Ele nos adverte que está conosco, que está cuidando de nós. Então a gente precisa entender, colocar na nossa mente, no nosso coração, que nós em Deus somos mais que vencedores e Ele quer que nós estamos aqui. Estaremos sempre diante da sua presença, né? Porque nele somos mais que vencedores. E aqui, amados irmãos, vem falando também, a oração nos conecta com o poder de Deus, permitindo-nos enfrentar simulações com a confiança que não estamos sozinhos e que Deus está trabalhando em tudo para o nosso bem. E isso, irmãos, aqui vem sobre a fé, né? A fé diante da tribulação e perseverante na oração também. Porque quando a gente tem fé, amados irmãos, a gente tem a certeza que mesmo que a gente não está vendo, mas o Senhor está ali do nosso lado, nos mostrando para que nós tenhamos confiança nele, né? E que Ele está trabalhando para o nosso bem, né? Que ali é um processo de dor, mas que ali vai nos moldar, vai nos mostrar que em tudo o Senhor está conosco. Ali vai ser renovada a sua fé, vai ser renovada também a sua confiança no Senhor. Você não vai se abalar com qualquer coisa, mas você vai entender que mesmo pela tribulação que você passar, mas ali você está diante do Senhor, está firme na rocha, Ele está ali lhe dando força, está dando graça. E você, por mais que passe por alguma coisa, mas você vai dizer, eu sou vencedor em Cristo Jesus. Ele venceu e eu posso vencer também. Quantas coisas, amados irmãos, Ele já nos passou na vida, né? Tantas coisas que a gente já tristezas, e a gente achava que não ia vencer, mas Deus, Ele nos deu força, nos deu ânimo para vencer aquela tribulação, né? Então, amadas irmãs, a gente precisa entender que em Cristo, Ele tudo coopera para o bem. Tudo coopera para o bem daqueles que o amam, né? Então, amadas irmãs, quando a gente está no processo, a gente precisa entender que é naquele processo, é naquela luta que o amor de Deus vai entrar mais no nosso coração, vai nos dar ânimo, força, para nós entendermos que, independente de tudo, Ele está ali, Ele está cuidando de nós, Ele está diante de nós, e precisamos estar diante dele, né, amada, também, na sua presença, orando e perseverando e sabendo com fé que a gente vai vencer, porque Ele já nos mostra isso. A gente, quando abre a sua palavra, a gente vê a promessa de Deus, né? A gente vê o seu amor para conosco, né? Que por mais que a gente passe por lutas,
ele diz, não tenho medo, né? Então, a gente precisa não ter medo, a gente precisa estar confiante no Senhor, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. Muitas vezes nós não entendemos isso, mas quando nós começamos a perseverar, começamos a buscar, e quando a gente consegue, irmãs e irmãs, entender isso, a gente entende que realmente tudo era para o nosso bem, tudo é para que a glória de Deus venha, né, ser nas nossas vidas, para que o nome dele venha ser glorificado através das nossas vidas. E isso, irmãs e irmãs, é quando nós testemunhamos também, quando a gente passa uma tribulação e vence a tribulação, a gente mostra, né? A gente honra o Senhor contando nosso testemunho, glorificando o nome dele. E também, amadas irmãs, encorajando outras pessoas a entender que o processo é para que a gente cresça, o processo é para que o nome de Deus, que no deserto, né, ele está conosco. E que, independente de tudo, das tribulações que vier, eles nos saem vencedores, né? Então, no testemunho, a gente vê que a gente glorifica o nome do Senhor, né? A gente dá força a outras pessoas que não estão ali pensando que vão vencer. Mas quando a gente conta nosso testemunho, a gente vê que as pessoas ficam mais firmes, com mais fé, realmente. Ela venceu, passou por isso, mas eu vou vencer também. Cristo me disse que eu vou vencer, então eu vou vencer também. Então, amadas irmãs, muitas vezes a gente serve, né, de exemplo, né, para outras pessoas que estão passando por tribulações, que acham que não vão vencer, que acham que tudo, não vão sair daquilo. Mas Deus, ele, através da minha vida, do meu testemunho, do testemunho de cada irmã aqui que estiver, onde estiver contar o seu testemunho, Deus vai entrar naquela vida, vai entrar com sua mão poderosa, e a pessoa vai entender que, independente do que ela está passando, ela vai ter ânimo para vencer aquela luta, porque Cristo, ele já venceu por nós. E isso é o que a gente, essa promessa, meus irmãos, é algo maravilhoso, porque muitas vezes a gente passa por tanta coisa, mas Deus, ele nos mostra sempre o seu amor, a sua infinita misericórdia, que ele venceu e nós também podemos vencer. É que hoje, se você está enfrentando tribulações, ore com bom ânimo. Lembre-se de que Jesus já venceu o mundo e que em meio às dificuldades você pode encontrar a paz e a esperança em sua presença. Confie que Deus está do seu lado e que no final você verá a vitória. Realmente, meus irmãos, a fé, né, e um bom ânimo, a alegria está sempre ali, realmente diante do Senhor. Lembre-se que em meio às dificuldades, né, nas lutas na vida, a gente vai vencer porque estamos com Cristo. E nele encontramos a paz, a esperança na sua presença, assim, quando nós estamos em oração, nós sentimos essa paz, essa esperança, porque estamos perseverando na oração, confiando que Deus está sempre do nosso lado, que a promessa ainda está de pé e sempre estará, meus irmãos, porque Ele é fiel para cumprir. E assim nós veremos a vitória na nossa vida, né? Veremos aquela tão sonhada vitória na nossa vida, porque nós entregamos, nós confiamos e nós entregamos a nossa vida ao Senhor, e aí a vitória vem, porque Ele fala que nele somos mais que vencedores, né? Porque Ele venceu o mundo e nós também venceremos todas as tribulações. Amém? Senhor, reconheço minha fragilidade diante das tentações que surgem a cada dia. Clamo pela Tua ajuda, para que eu possa vigiar e orar como Jesus nos ensinou. Sabes que meu espírito deseja agradar-te, mas minha carne é fraca. Por isso entrego-te a minhas fraquezas, pedindo que me fortaleças com tua graça. Ajuda-me a discernir as armadilhas do inimigo e a resistir às seduções deste mundo, mantendo-me firme em teus caminhos. Peço-te, Senhor, que coloques no meu coração uma vigilância constante, para que eu esteja atento às situações e que sou mais vulnerável, que o teu Espírito Santo me guie e me dê sabedoria
para tomar decisões que glorifiquem o teu nome, que em momentos de fraqueza eu não busco soluções em mim, mas a tua força, sabendo que tu és fiel para me sustentar. Na oração, que a oração seja meu refúgio, onde encontro socorro, renovação das forças. Mesmo quando a carne falhar, confio que o poder de Deus se manifestará em mim. Fortalece-me, Senhor, para que eu viva em santidade, em constante comunhão contigo, resistindo às tentações que tentam me afastar de ti. Em nome de Jesus. Amém. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, quero te agradecer, Senhor, por mais um dia de vida, por minha família estar bem, Senhor Jesus, por mais um dia estar fazendo essa campanha, Senhor, para que o teu nome seja glorificado nas nossas vidas. Senhor, te agradeço pela graça, pela misericórdia, que eu tenho tido para a minha vida, Senhor. Abençoa minha parte, minha família, Senhor. Abençoa minha parte financeira, Senhor. Abençoa, Senhor Jesus, todas as áreas da minha vida, Senhor. Entrega a minha vida nas tuas mãos, Senhor, que eu possa entender, Senhor, que em ti sou mais que vencedor. Abençoe também amadas irmãs, Senhor, para que elas recebam essa palavra, Senhor Jesus, no coração delas também, para que o Senhor venha ser glorificado em meio às tribulações que elas passarem, Senhor, mas que elas entendam que o Senhor estará com elas sempre, Senhor. Sempre com teu infinito amor, tua infinita graça. Abençoa esse domingo, Senhor. Abençoa o ministério delas, a família, Senhor, os filhos, a parte financeira, Senhor. Abençoa, Senhor, elas em todas as áreas da vida delas. Que o seu nome venha ser glorificado através da vida delas, Senhor. Abençoa, Senhor, esse domingo, repreendendo todo o mal, tudo que não vem de ti, Senhor Jesus. Que o inimigo querer tentar fazer com todas as nossas vidas seja repreendido, desfeito em nome de Jesus. E assim, Senhor, entrego, Senhor, a minha vida, entrego a vida das irmãs nas tuas mãos, Senhor. Abençoa elas, Pai, repreende todo o mal, em nome de Jesus. Para que tu não venha ser glorificado mais e mais em nossas vidas, Senhor Jesus. Obrigada pela palavra maravilhosa que tu nos deste, por essa campanha maravilhosa, Senhor. Por vir colocada no coração da amada irmã Liliana, Senhor. Que o Senhor abençoe ela grandemente, Senhor, todas as irmãs, né, a irmã Irene, a irmã Rayane, né, que são administradores desse grupo, Senhor. Se eu estiver esquecendo de alguém, Senhor, me perdoe, amadas irmãs, se eu estiver esquecendo de alguém. Que o Senhor abençoe, Senhor, todas as irmãs, né, que toma a frente, Senhor, da vida delas, Pai. Abençoe a amada irmã Lília, a irmã Maria do Ó também, a irmã Lucinha, que faz também oração, Senhor. Abençoe elas também, Pai. Repreende todo o mal em nome de Jesus. Pai, que elas continuem, Senhor, estando na tua presença, Senhor. Em meio às lutas, elas entendam que o Senhor está com elas, Pai. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Todas as amadas irmãs que fazem parte aqui do Dia de Oração, que estão aqui na oração, né? A irmã Sebastiana, né? Que toda de manhã está aí na oração. Abençoa ela, Pai, em nome de Jesus. Todas as amadas irmãs, Senhor, que estão na oração dos salmos, né? Que estão nos devocionais, também que o Senhor abençoe grandiosamente, Senhor. Pai, repreendendo todo o mal, em nome de Jesus. Pai, domingos abençoado a todos nós, Senhor. E abençoa todas as irmãs, amadas irmãs, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, dá um domingo abençoado, em nome de Jesus. Amém. Abençoa também, Senhor, a amada irmã Lígia, também faz parte, né, administradora do grupo, né? Ela continue, Senhor Jesus, na tua graça, na tua presença, Senhor. Que o Senhor abençoe a todas as áreas da vida dela, amém. E que ela continue, Senhor, tendo a certeza